Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, que eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é esta, é que onde eu estou, estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles esteja. O Senhor que nos abençoe com a leitura desta palavra. Pretendo falar aos irmãos nessa noite sobre esta oração, a oração mais bonita que tem, uma das mais bonitas que tem na Bíblia, né? Que é a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração foi feita quando aproximava a crucificação de Jesus. Jesus passava orientações finais a seus discípulos, e a missão de Jesus aqui na terra caminhava para o seu desfecho final, que era a sua crucificação. A partir do capítulo 14 de João, o evangelista narra as providências que Jesus tomava, preparando assim seus discípulos para a sua partida e consumação de sua maravilhosa obra. Nós vamos ver aí no capítulo 14,
Quando Jesus conforta seus discípulos com as palavras do versículo 1, por exemplo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, versículo 2: na casa de meu pai muitas moradas, se assim não for, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Palavra de conforto para os seus discípulos naquele momento. Depois, mais no verso 6, ainda no 14, ele diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um versículo bem conhecido nosso: ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, no verso 16, Jesus promete a seus discípulos outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele diz assim no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Depois, no verso 18 ainda do capítulo 14, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então ele estava despedindo dos discípulos, mas deixando um conforto para eles. Depois, no capítulo 15, ele faz aquela narração da videira e os ramos, né? Onde ele diz no versículo 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. No verso 5 ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mostrando aí a dependência que os discípulos tinham, e por todas as eras, né? As dependências que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, no verso 26, finalizando o capítulo 15, ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele continua a missão do Consolador no capítulo 16. Ele diz no verso 7: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim foi a preparação que Jesus foi fazendo para os seus discípulos, pouco antes da sua crucificação. No verso 33 ainda do 16, ele finaliza o capítulo dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo tem confortado muitas pessoas ao longo do tempo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus faz uma comparação entre ele e a videira, os discípulos são os ramos, e depois ele vai discorrendo aí até entrar na oração principal, que ele orou pelos seus discípulos. E por que Jesus fez toda essa preparação? Naquele momento Jesus sabia que os apóstolos não tinham entendido perfeitamente a sua missão. Embora Jesus falasse muito para eles, conversando, foram 3 anos de convivência ali no dia a dia, mas eles ainda sentiam a dificuldade que os discípulos tinham de entender a sua missão. Isso fica demonstrado após a morte de Jesus, o desânimo que se abateu aos discípulos. Os discípulos ficaram desanimados após a crucificação de Jesus. Foram todos embora tenham sido escolhidos por Jesus pessoalmente, por ele, né? Jesus conhecia os corações deles, sabia as suas fragilidades. Jesus sabia as dificuldades que eles tinham ainda de entender a sua missão, porque ainda não havia descido sobre eles o Espírito Santo que convenceria todos, né? Aí seriam cheios do Espírito Santo e dali eles começariam a pregar. Jesus, durante todo o seu ministério, ele dava noções para eles, falava explicitamente, deixando claro sua missão,
porém os discípulos não entendiam. Nós podemos ver isso em Mateus 16, 21. Se os irmãos quiserem abrir lá, diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí Jesus disse aos seus discípulos, que ele seria morto, ressuscitado ao terceiro dia. Esta passagem também é mencionada e narrada ali em Marcos, capítulo 8, 31, 9, 31, 10, 33 e 34, e Lucas 9, 31. Todas essas passagens, Jesus exorta seus discípulos sobre sua missão e o que ocorreria com ele e com eles. Prova que isto é verdade, que em vários momentos, após a crucificação, os discípulos ficaram desanimados. Como vemos em Lucas 24, 13 a 35, no caminho de Emaús, passagem esta narrada em Marcos 16, 12 a 14, que diz assim: depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam a caminho para o campo. Aí no verso 13 ele diz: e indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então, apesar dos discípulos terem acompanhado Jesus sempre falando para eles o que haveria de acontecer, eles ficaram desanimados. Depois que Jesus foi crucificado, foi sepultado, eles ficaram meio perdidos, não pensavam mais para a pessoa que tinha acabado, Por isso que nós vemos que Jesus, na oração, incentiva eles, Mas vamos agora pensar na oração que Jesus fez. Essa oração que lemos de João 17. Ele havia nos ensinado a orar a oração dominical. Lá no Evangelho de Mateus 6, 5 a 8, Jesus com certeza pessoalmente nunca fez essa oração. Ele pessoalmente. Ele ensinou seus discípulos a orar, porém ele nunca fez, porque ele não precisava de pedir perdão. Com certeza pessoalmente nunca orou essa oração dominical. Mas nesta oração que vamos meditar agora é uma oração maravilhosa. Ele ora por ele, por seus discípulos, por extensão, por todos os crentes de todas as épocas até o dia de hoje. Vimos nesta oração uma prova da mediação de Cristo entre Deus e os homens. Ali está uma prova cabal de que Jesus é o nosso mediador, porque ali ele pede pelos discípulos e pede também para todos que viesse a crer nele ao longo de todo o tempo. Por isso que Paulo lá na carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, lemos: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então essa oração é uma prova que esse Jesus Cristo é o nosso mediador. Esta oração é útil para a nossa instrução, incentivo à oração. Melhor exemplo para a prática de oração foi Jesus Cristo. Às vezes a pessoa, por que orar? Se Deus já, a própria palavra de Deus, se Deus já sabe tudo que nós precisamos, por que mais orar? Nós vamos orar. Mas Jesus mandou que nós orássemos, e ele orava bastante. Então é um bom ensinamento que nós temos nessa oração. É Jesus orando a Deus, intercedendo por nós como um mediador, e um exemplo para nós de oração, que nós devemos também orar. Iniciando, ele ora por si mesmo. No verso de 1 a 3, aí de João 17, diz assim: tendo Jesus falado destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti,
Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna, todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus começa dizendo, Pai. Repete mais 5 vezes. Pai, acrescenta. Pai Santo, no verso 11. No verso 25, Pai Justo. Então, Jesus revela ao Pai que Ele quer compartilhar conosco esse relacionamento de pai e filho que está ao nosso alcance também. Pai Santo, Pai Justo, revela a natureza de Deus, que Deus é um Deus justo, de que sejamos santos e justos como Ele. Depois, só Jesus tem autoridade para conferir a vida eterna. Só Ele tem o poder de tornar criatura de Deus em filhos seus, como nós podemos ver lá em João 1,12. Se os irmãos quiserem acompanhar, está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a nossa filiação a Deus é através de Jesus Cristo. Depois ele fala sobre a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer aqui não é um mero conhecimento intelectual, mesmo que aprofundado, mas é o mesmo que coabitar, conhecer intimamente, ou na intimidade. Vida eterna só tem aqueles que estão em Cristo, que são íntimos dele, pois ele é a vida eterna. Aí no verso 6 de João, nós temos aí, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus manifestou e manifesta sempre o nome de Deus que temos, o que temos manifestado aos homens, que nomes temos pronunciado e anunciado o nosso, o da nossa denominação, o de homens que apreciamos. Essa mensagem é para os seus, para nós crentes. Temos que anunciar a sua palavra, as maravilhas de Deus, que Deus nos tem feito. Esta é a nossa grande missão, anunciar o nome de Deus. No mundo de hoje, de problemas, todos apontam solução. Quando se trata de homens comuns, ainda entendemos, pois não tem Deus. Mas nós crentes, quantas vezes omitimos e deixamos de anunciar as verdades de Deus e tudo que Ele fez e faz por nós. Ainda no verso 6, ele diz, eram teus, tu nos confiastes. Os discípulos são de Deus e nós também, que Ele nos escolheu, fomos salvos por Jesus e nos tornamos seus filhos. Ainda no verso 6, eles têm guardado a tua palavra. Discípulos são aqueles que guardam, que praticam a palavra de Deus. São aqueles que recebem a palavra e não ficam justificando, desviando-se dela. Somente os que recebem, guardam e praticam a palavra de Deus é que conhecem verdadeiramente a Jesus. Esses estão em Cristo. Grande é a nossa responsabilidade de praticar a palavra de Deus. Se nós somos de Cristo, filhos de Deus, temos a obrigação de praticar a palavra de Deus, que nós recebemos dele essa palavra. Aí no verso 11 diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus ora para que vivamos em unidade, como a que existe na Trindade. E ele o repete nos versos 20 a 23, acrescentando que a unidade pode e deve ser aperfeiçoada. Jesus deixa bem claro como se dá o aperfeiçoamento da unidade. Ele em nós, nós nele. Verso 23. Quanto mais comum nós temos, quanto mais comunhão nós temos com o nosso Deus, mais comunhão nós teremos com os irmãos. Se não temos vontade ou necessidade
de estarmos com os irmãos pode ser um sintoma de que temos tido pouca ou nenhuma comunhão com Deus. Então, uma das características de quem tem a comunhão com Deus é que tenhamos vontade de estarmos juntos com os irmãos. Se não gostamos de estar junto com os irmãos, a nossa intimidade com Deus com certeza será pouca também. Em 1 João 1,7, lemos: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se mantemos comunhão uns com os outros. Uma característica da igreja de Cristo é a união. A igreja primitiva vivia unida, reunia de casa em casa. A Bíblia diz que causaram grande impacto naquela época. Nós lemos lá que o povo dizia, como esse povo se amam, né? E nós temos que ser assim também. Causaram grande impacto na época, né? Nós vivemos dias de individualismo, cada um pensando em si mesmo. Mal conhecemos os vizinhos da direita e da esquerda, onde moramos. Na igreja temos que ser unidos. Quantos irmãos não se conhecem, nem sabem o nome? Procure interar com nossos irmãos aqui. Isso porque somos apenas 200 membros e às vezes muita gente não se conhece. É um grupo não muito grande, né? Não é uma igreja de 3.000 membros e muitos não conhecem, não sabem o nome do irmão. Então, a característica da igreja é sermos unidos e termos um bom relacionamento entre os membros da igreja. Essa oração de Jesus não se refere a uma unidade dos homens que se tenta alcançar através de eventos, evangelho, reuniões, almoços, afinidade, mas a unidade com aqui de um corpo que se une e funciona sob o comando de uma só cabeça, que é Jesus. Se nós estamos sob o governo de Jesus, aí somos membros do seu corpo, ou como diz Paulo, membros uns dos outros. Em Romanos 12:5, Paulo escreveu assim: também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Isto sim é unidade. Aí no verso 14 a 19, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Em primeiro lugar, Jesus oferece a palavra de Deus e nada mais. Não há distrações, não há maneira de suavizar o evangelho do reino, não há entretenimento, música, dança, teatro, jantares, não há encontros para homens de negócio, para mulheres prendadas, para jovens, para universitários, nem para surfistas. Então Jesus, Deus oferece a sua palavra, para que nós estudemos e meditemos nela. Jesus não tem parte com o mundo, e os seus também não. E ele diz 2 vezes nesta oração. Será que a igreja tem levado isso a sério? Não somos do mundo, temos que ter isso bem em mente. Será que Jesus deixa alguma possibilidade de termos 2 vidas, uma na igreja e outra lá fora? Claro que não, muito pelo contrário, temos que ser a igreja lá fora. Estamos aqui, temos algumas horas na semana na igreja, e todo o tempo que resta a nós, estamos no mundo, na escola, no trabalho, com os vizinhos, no médico, fazendo negócio e muitas outras coisas, onde devemos dar testemunho. Nossa atividade de cristão não se encerra aqui, no domingo, no sábado, uma vez por semana, quando vimos, né? Ele começa aqui e teremos a semana toda para exercitar a nossa fé, com nossas atitudes
nos nossos relacionamentos, influenciando os que estão ao nosso meio, influenciando e não sendo influenciado. A igreja não termina aqui, nós somos a igreja. A igreja não é esse templo de alvenaria, né? Luxuoso, às vezes não, mas o que cada um é a igreja. E essa igreja saindo daqui, ela vai para o mundo, mas não podemos contaminar com ele, ser influenciado pelo mundo, e sim influenciar o mundo. E todas essas coisas que falamos agora, se não praticarmos, não teremos uma vida com Deus, e não farão com que vejamos a Deus. Hebreus 12:14 nos diz que é a santificação que nos fará ver o Senhor. Por isso Jesus ora para que o Pai nos santifique, não que nos entretenha ou nos agrade. A prática da verdade nos santifica, e a verdade é encontrada na palavra e na vida e obra de Jesus, o Verbo de Deus, não nas opiniões de homens. Então é na palavra de Deus que nós podemos santificar, mantendo uma devocional diária, lendo a palavra de Deus sempre e praticando, que é muito importante, porque também não adianta a gente ficar lendo e não praticar. E no verso 18 Jesus diz: assim como tu enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós fomos enviados ao mundo assim como Jesus foi, portanto acabaram-se as nossas férias, né? Vários textos Jesus exorta para que os seus discípulos a ir e efetuar o trabalho, né? Em Lucas 9, de 1 e 2, diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Lucas 9, 1 e 2. Em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em Mateus 10, 16, ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí no versos 20 e 21, Jesus diz: não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Isso aqui é maravilhoso para nós, né? Jesus, há 2000 anos atrás, ele ora por nós que aqui estamos, para todos que vieram a crer em mim por todos os tempos, e os que ainda vão vir, vão nascer e vão crer em Cristo. Jesus nessa oração foi contemplado. Aí no verso 24 e 26 ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, continua a sua oração. O mundo não te conheceu, eu porém te conheci. Também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles esteja. Jesus finaliza sua oração revelando sua vontade, que nós estejamos sempre com ele, onde ele estiver. Algumas perguntas pertinentes para nós. Sabemos por onde Jesus tem estado? Isso é para nós pensarmos. Temos estado com ele? Jesus tem sido nosso companheiro do dia a dia? Temos falado com ele diariamente, todos os momentos?
ou só quando estamos em apuros? Com certeza, quando estamos em apuro, é a primeira coisa que fazemos. Mas não devemos ser assim, tem que ser todo dia. Nos momentos alegres, nos momentos tristes. Temos que ter Jesus como nosso companheiro e nosso intercessor e mediador junto de Deus. É Jesus que tem nos guiado, ou nós é que temos tentado levar nos nossos caminhos, seguindo nossas inclinações carnais? Outra pergunta que nos surge: qual a vontade tem prevalecido, a dele ou a nossa, em nossas vidas? Aí Jesus termina como começou: eu lhes fiz conhecer o teu nome, no verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele, eu neles esteja. Qual o nome de Deus que vos foi revelado por Jesus? Deus já havia revelado muitos nomes seus através dos profetas do Antigo Testamento: poderoso, Criador, justiça nossa, Deus proverá, minha bandeira, pastor, o eterno, Rei dos exércitos, o grande eu sou. Mas Abba, Pai, foi Jesus que nos revelou. O nome que revela todo o amor, o propósito eterno de Deus é Pai. Jesus usa esse termo várias vezes aqui. Pai, relacionando, nos mostrando uma intimidade com Deus. Deus quer que conheçamos e usufruamos de sua paternidade e vivamos em sua família para a sua glória. Isso é a igreja. A igreja é aquela que tem uma intimidade com Deus, que está sempre perto dele, chamando de Pai. Algumas lições tiramos para nós. Primeiro, a oração é o meio de comunicar com Deus, sempre em nome de Jesus, que é o nosso mediador. A oração é o grande instrumento da igreja para comunicar com Deus, para ter essa comunhão com Deus, falar com Ele. Com certeza Ele sabe tudo que nós precisamos, mas Jesus nos ensina a orar, nos ensinou a orar. É sinal que nós devemos orar, embora Ele sabe que nós precisamos, mas vamos pedir, né? Devemos viver uma união assim como Cristo e o Pai são unidos. Então a nossa responsabilidade também é sermos unidos entre os irmãos, trocarmos ideia, participar das alegrias, das tristezas que os nossos irmãos na igreja sofrem, às vezes sofrem angústias, dificuldades. Então temos que estar unidos, assim como Deus está unido conosco. A responsabilidade que temos em sermos pessoas escolhidas por Deus, porque Jesus orou a Deus por nós. É muita responsabilidade nossa. Jesus se preocupou conosco, fez uma oração ao Pai, incluindo nós que aqui estamos hoje, na sua oração: a todos que vierem a crer em mim, e nós cremos nele. Então nós temos também que dar resposta a essa oração que Deus nos deu e viver uma vida digna de filhos de Deus. O testemunho que temos obrigação de dar quando estamos em contato com o mundo. Isso é muito importante também. Porque aqui é facinho, né? A gente está conversando, todo mundo alegre, satisfeito. O duro é no dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito, no metrô lotado, leva um pisão no pé, empurra você. Aí é a hora que você tem que estar testemunhando, né? Nos teus negócios, né? Nos negócios que fazemos. É muito importante nós estar sempre com isso, lembrando, porque às vezes quando queremos, já estamos querendo levar uma vantagem em cima do outro, né? Mas nós temos uma obrigação, porque nós somos filhos de Deus, de fazer coisas corretas e honestas. E que Deus nos abençoe, que nós possamos ser unidos e participar, ter essa unidade com Deus, com Jesus Cristo e com todos os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.